Físios, sejam muito bem-vindos a mais uma super aula do nosso curso de reabilitação funcional em idosos, indo além do exercício. Essa aula, ela é uma aula introdutória e básica sobre esse importante módulo que trata-se sobre avaliações imprescindíveis na gerontologia. Então, a gente vai ver separadamente cada uma das funções, por exemplo, função cognitiva, força, equilíbrio, velocidade da marcha, cognição. A gente vai ver essas funções separadamente para nós entendermos a funcionalidade, como eu falei no nosso módulo 1 da contextualização da gerontologia. E para isso, para a gente avaliar cada uma das funções, a gente tem que entender os passos mais importantes de uma boa avaliação. E é por isso que essa aula ela vai te dar um norte, o passo a passo de como realizar uma avaliação assertiva, rápida, eficiente, que a gente possa obter bons resultados, a partir disso, elaborar planos terapêuticos, encaminhamentos e metas aos nossos pacientes. Sejam muito bem-vindos, eu sou o fisioterapeuta Murilo Rezende e é um prazer ter você conosco nesta grande aula do passo a passo para uma avaliação de sucesso na gerontologia, mas você pode usar para todas as áreas. Eu tenho certeza disso. Passo número 1. Saiba o que você quer avaliar. Essa é a mais importante. O que o meu paciente tem? Qual é a queixa dele? O que a gente precisa melhorar nesse paciente? O porquê este paciente ele contatou o fisioterapeuta? Porque alguém encaminhou o fisioterapeuta. Qual vai ser a nossa importância na vida desse paciente? Eu não estou falando aqui de qual a importância física, a importância na vida do nosso paciente. A gente não vai melhorar a caminhada, a gente vai melhorar a qualidade de vida para que ele saia de casa, para que ele consiga ter uma mobilidade funcional, para que ele consiga ter segurança, para que ele não tenha quedas, para que ele socialize, para que ele seja feliz. Isso é o mais importante. Voltando sempre nas atividades de vida, sejam elas básicas, intermediárias, avançadas, instrumentais, a gente vai sempre pensar nisso, aquilo que o paciente precisa, com segurança e que ele almeja. Então, saber o que avaliar, a gente já vai começar muito bem. É tão legal quando a gente chega em algum lugar e alguém está nos esperando, quando os profissionais estão preparados, quando os profissionais estão capacitados, estão prontos, e aí a gente se sente mais seguro, a gente se sente mais bem recebido, sabendo que aquela pessoa ali vai fazer um bom trabalho conosco. E é disso que eu estou falando. Quando a gente sabe o que a gente quer, a gente vai receber o paciente já com os testes funcionais prontos, preparados para ele, os questionários, escalas, uma anamnese personalizada com teu logo, com teu nome, com a área que tu trabalha, com o perfil de paciente que tu trabalha. Ah, eu trabalho com a gerontologia. Então a gente já sabe quais questionários, escalas, testes funcionais são aplicáveis dentro da gerontologia. Então, se a gente já tem todos os instrumentos à nossa mão, todos os testes, as avaliações que a gente sabe que são importantes na gerontologia, a gente já tem meio caminho andado com aquele nosso paciente. A gente vai ganhar tempo, porque esse paciente vai chegar, a gente já vai saber o que perguntar, saber o que fazer, e dessa forma, essa 1 hora de avaliação, que é mais ou menos o tempo de uma intervenção, ela vai ser muito mais eficiente. A gente vai conseguir conhecer o paciente o melhor possível, pois eu sei que a gente vai conhecendo o paciente ao longo de uma reabilitação, criando vínculo, criando conexão, criando intimidade com esse paciente. A gente sabe que muita coisinha, né? O paciente vai nos contando diante dos acontecimentos das sessões, mas
Se a gente saber o que a gente quer, a gente vai, sem dúvidas, estar muito melhor preparado. Aqui é uma foto um dos nossos cursos, onde a gente já tem os instrumentos, as escalas, as fichas, e aí os nossos pacientes idosos, modelos que participam dos cursos, das oficinas práticas, estão realizando as avaliações com os alunos. Foi em Cachoeira do Sul, 2024, estaremos lá novamente, minha cidade natal, e essa paciente ela é muito especial, porque ela foi uma das primeiras da nosso residencial de idosos do Sul, e ela tem uma unidade só para ela, no segundo andar, onde ela mora sozinha, com autonomia e independência. Não foi à toa que ela deu show nas avaliações. Um beijo, Cecília. Logo, logo, a gente está aí para fazer novas avaliações com novos alunos. Passo 2, dica número 2. Tenha os recursos corretos. Olha ali, nós fazendo em Araçatuba, foi esse curso. Nós fazendo na Kátia, a toda a questão, né, do pré e pós-avaliação. Então, tendo os instrumentos, deixa eu botar aqui porque é uma lista, ó. Tendo os instrumentos corretos, nesse caso a gente estava com esteto, um sigmo, um cardiofrequencímetro, ela estava por baixo da blusa, um oxímetro. Então, são instrumentos básicos, por exemplo, para quem trabalha com a cardiorrespiratória, para a gente entender a hemodinâmica do nosso paciente, como funciona esse sistema cardiorrespiratório em repouso, durante o exercício e após o exercício. Outros recursos são básicos, importantes também, como a balança, uma fita métrica, cronômetro, hand grip, o dinamômetro manual, Visuals. Muito, muito importante. Tem um digital hoje, custa em torno de 200 a 300 reais. Barbada de comprar, de adquirir, vai nos dar bons valores de predições. Tem uma aula exclusiva sobre o hand grip, no qual vocês não podem deixar de usar esse recurso fácil, não tem risco, o paciente, desde o idoso frágil até o idoso mais robusto, com os valores normalizados para a população brasileira, uma fórmula específica para a idade do paciente, peso, por isso a balança, por isso a fita métrica, altura, circunferência de panturrilha, a gente sabe que é muito importante para a sarcopenia. Aí nós temos recursos mais sofisticados, como o manuvacômetro. A gente tem uma aula de MIP, MAP, força muscular respiratória também, que a gente trabalha com o paciente idoso e sabendo das correlações com sarcopenia, fragilidade, também com desfecho de óbito e hospitalização, o manuvacômetro para ver força de musculatura central, diafragma, essencial para que a gente promova um treinamento muscular respiratório aos nossos pacientes idosos e dessa forma a gente consiga ser mais assertivo, mais resolutivo, mais rápido na nossa reabilitação. Como eu falei, esteto, sigma, oxímetro, um STEP, para fazer um teste de grau, até um treinamento aeróbico, equilíbrio, use e abuse da sua criatividade. Como eu disse, tem os recursos corretos, sabendo que avaliar, não gasta dinheiro à toa, físico, compra aquilo que funciona, aquilo que é validado, aquilo que vai acrescentar, agregar ao teu serviço e à vida do paciente. Então, os recursos corretos, nenhum desses recursos que eu mostrei para vocês custa mais que R$500. Mentira, o manuvacômetro está em torno de 1.500. O restante é tudo menos que isso. Então, a gente consegue sim começar com baixos investimentos e ter grandes retornos se a gente souber fazer a avaliação, o passo a passo que eu estou mostrando aqui para vocês, de maneira reta, direta, fácil, para que a gente possa mostrar aos pacientes o quanto a reabilitação está ajudando na vida dele. Terceira dica, esteja preparado. Aqui a gente está em Passo Fundo, as alunas, a gente separa os alunos em grupos, o que é muito legal. E aí a gente está avaliando uma das nossas idosas modelo, e os alunos ali, como vocês viram, estavam preparados. Eles estavam com as suas fichas, com as suas anamneses, com os seus instrumentos, escalas, eles sabiam que queriam avaliar esse paciente, estavam sendo eficientes, cada uma, né, com questões ali, se organizaram, e a gente conseguiu, em 1 hora, fazer uma avaliação até de 5 domínios com a paciente, que dividia em AVDs, com escalas,
força com hand grip, equilíbrio com a escala Berg, força respiratória com o manuvacômetro e ainda cognição com o mini exame de estado mental. Então, 5 instrumentos. A gente conhece o paciente em um todo, mais uma anamnese bem feita. A gente entregava relatório e ainda conseguia propor a reabilitação dentro de 1 hora a 2 horas para cada paciente. Então, você está vendo quanto uma avaliação bem organizada, bem assertiva, com tudo que você precisa, pode fazer de você um profissional muito melhor, se destacando na sua cidade, como esses alunos se destacam após o curso, e agregando também valor às suas avaliações e à sua reabilitação. Esteja preparado, conheça as avaliações, é isso que a gente vai fazer a partir desse módulo. Aproveite o tempo, se tu conhece o que tu vai fazer, tu já treinou isso, é isso que a gente treina no curso, já treinou, já praticou, já discutiu resultados, já interpretou os resultados, já fez as fórmulas de predições, desculpa, entendeu a porcentagem da saúde do seu paciente, vai ser muito mais rápido. E aí não vai estar também cansando e desgastando o paciente. Imagina fazer um teste de caminhada de 6 minutos, onde o paciente caminha o máximo que ele pode por 6 minutos, no submáximo, né? E aí a gente esquece de marcar algum desfecho, a distância, por exemplo, e o paciente tem que refazer todo o teste. Tem 2 problemas. O paciente nunca mais vai voltar, ele vai cansar, vai encher o saco porque tu perdeu o tempo dele. E segundo, que isso é um viés. O paciente já vai estar cansado e ele já vai estar educado, ele já conhece o teste, ele vai fazer diferente, os resultados serão diferentes. Então, muito cuidado. A gente tem que estar preparado, a gente tem que investir em qualificações, em cursos como esses, para que você consiga ser o mais assertivo, evitando desgaste físico, tanto nosso, a gente tem mais 8, 10 pacientes para atender no dia, que assim seja, e também dos nossos pacientes que estão ali pagando por um profissional que está preparado. Entregue resultados. O que eu mais vejo é fisioterapeuta pulando as avaliações, querendo ser rápido, entregando já a reabilitação, mas se não avaliar, tu não consegue entender o que o paciente tem, não consegue quantificar a saúde dele, não consegue entregar resultados, e aí tu fica toda semana, 2, 3 vezes, fazendo a mesma coisa. Falta criatividade, porque a gente não sabe o que fazer. E aí faz tudo para todo mundo, como dizem que a gerontologia é fácil. Para mim, a gerontologia é a área mais difícil. O idoso ele tem problema renal crônico, ele tem doença cardiovascular, ele tem problema respiratório, ele tem sarcopenia, ele tem fragilidade, ele tem síndrome do hipopilismo, tudo junto. Polifarmácia, depressão, ansiedade, e aí, difícil. Você tem que saber tudo para trabalhar na gerontologia. Então, se a gente conseguir quantificar as avaliações, predizendo saúde dos pacientes, fazendo relatórios, um encaminhamento. Olha, quando a gente faz uma avaliação e a gente faz um gráfico, uma conclusão, uma interpretação, mostra para a família, ó, seu paciente está com 15 quilos de hand grip, mas a gente, de 1 a 3 meses, uma meta curta, a gente quer chegar a 25, mais próximo do que ele deveria fazer para a idade, sexo, altura, peso do seu paciente, do perfil dele. Primeiro, eu tenho instrumentos que vão me ajudar nisso e a gente vai estar preparado. Vamos lá, seu João, vamos melhorar esse gráfico aqui? Vou estar entendendo, físico, que é outra interpretação, que a coisa fica visual. É muito mais fácil do que tu falar, lembra, seu João, como o senhor estava e como o senhor está? A nossa memória é curta. E aí, cabe a nós termos relatórios, termos resultados, quantificar mês a mês. Eu gosto sempre no final do mês de ter ali minha pasta com os resultados, com a conclusão, com os valores. Todo início de mês eu vou lá, mostro, o paciente lembra que ele tem que me pagar, não esqueçam disso, porque muitas vezes muitos físios se sentem sem graça ao cobrar, porque não está entregando nada.
não é visual que ele está fazendo muitas vezes. Tanto é que a gente tem que ter uma fichinha na casa do paciente, dando check-in a cada visita, a cada intervenção, tanto no domicílio quanto na clínica, mostrando ali diariamente, né, as nossas evoluções, e aí a gente consegue mostrar a importância da nossa atuação, o investimento, e não o gasto que aquela família, o paciente, está fazendo conosco. Apresente para a família e explique. Não adianta nada fazer um relatório bem bonito, bem colorido, cheio de palavras difíceis, se você não chega para a família, não apresenta, não explica tanto para a família quanto para o paciente faz parte do processo de reabilitação, todos os que estão envolvidos, encaminhamentos, levar até o médico, levar até o geriatra, o cardio, aquele médico, aquele profissional da saúde que acompanha o nosso paciente. Mostrar o teu número, o teu e-mail, uma foto tua, para que tenha conexão, para que ele te indique. É uma via de mão dupla. Tu ajuda o paciente ajuda, os médicos te ajudam, todo mundo se ajuda e todo mundo ganha. Não é uma concorrência. É um apoio para o bem do paciente e também da gente, porque se a gente fizer um bom serviço, a gente vai ser reconhecido o mais rápido possível, enchendo nas nossas agendas, tornando a fisioterapia valiosa, que é o que está faltando hoje, mostrando que sim, o fisioterapeuta pode ser feliz, o fisioterapeuta tem muito que agregar, mas a gente tem que mostrar isso e a gente mostra com resultados. Quinto, avalie constantemente. Olha que legal, esse curso foi em São Paulo, foi no Residencial de Idosos, do Físio do Idoso, do Rafa, a gente fez junto esse curso, no qual a gente está ali avaliando uma das pacientes idosas e reavaliando, porque a gente voltou lá e reavaliou também. E a reavaliação, ela é tão importante quanto a avaliação, para a gente saber se aquilo que a gente planejou, as nossas metas terapêuticas, estão funcionando ou não. A gente tem que ser muito humilde, às vezes, saber que a nossa reabilitação talvez não esteja tão assertiva, da gente mudando as direções, mudando o exercício, adaptando, progredindo, regredindo. Por isso, a importância da reavaliação. Um gráfico de janeiro, um gráfico de março, as colunas ali comparando, mostrando quanto a gente ajudou, o porquê a gente ajudou, porque talvez a gente não tenha ajudado, o paciente diminuiu a frequência, o paciente falhou uma semana, falhou duas, teve um processo de hospitalização naquele mês, o paciente voltou, como que ele voltou? Então, sempre reavaliando, para a gente saber se a gente está sendo assertivo, como que o paciente está reagindo à reabilitação, quais fatores estão nos prejudicando nesse caminho e o que está nos ajudando. Para a gente repetir aquilo que dá certo e ser cada vez mais assertivo na nossa reabilitação. É essa a nossa meta. E se a gente está mostrando isso, reavaliando periodicamente, mensalmente a gente pode avaliar a força, uma variável que melhora rápido, enquanto que a função cardiorrespiratória, equilíbrio, algumas funções neurofuncionais vão demorar um pouco mais. Então, a gente bota metas para reavaliar cada uma delas e ir mostrando constantemente à família, ao paciente e àqueles interessados nesse paciente. Uma dica bônus para todos vocês, eu sempre gosto de falar mais do que eu devo, né? Porque a gente tem que ser assim. A gente tem que falar tudo que a gente sabe, entregar, porque eu tenho certeza que isso vai chegar no ouvido de cada um de vocês que querem aprender, que querem melhorar, e eu não tenho por que estar escondendo. Assim eu pudesse estar ajudando todos os físios que têm dificuldade numa boa avaliação, porque eu já passei por isso, eu sei como é, eu tive que, depois de 10 anos quase, entender, montar uma maneira que eu achasse mais fácil, que se encaixasse para mim, e aí eu diminuí as dificuldades que eu tive para os novos fisioterapeutas que estão chegando ou para aqueles que querem buscar atualização e aprimoramento. Então, quando eu falo em usar todos os seus sentidos, vá além dos números, ali faltou um acento.
a gente não precisa estar só marcando números para ter resultados gráficos. O paciente está fazendo um time up and go, um tug. Ali, levanta, caminha 3 metros, volta e senta. A gente tem que olhar esse tug qualitativamente. Como que está a marcha, como é que ele faz o retorno, como é que ele senta, como que ele levanta, teve desequilíbrio, além do tempo em segundos. Então, o tempo todo, a gente está vendo o nosso paciente, a gente está ouvindo o nosso paciente, muitas vezes a gente está tocando os nossos pacientes. A gente também, além de ser quantitativo em números, também é qualitativo, usando todos os nossos sentidos para que a gente possa entender como que está esse paciente, para que a gente possa se pôr no lugar dele, entender a dor dele, entender qual o mecanismo está dando problema naquele caso. E aí, essa avaliação também ela é qualitativa. A gente tem que ser um profissional completo. Tá ali 100% o nosso paciente, entendendo esse paciente no geral, para poder ajudar da melhor forma. E a última dica bônus também, escute o seu paciente. Esse curso foi lá em Brasília. Eu adoro essa foto, porque enquanto todos os alunos estavam ali calculando, somando, vendo números, gerando relatórios, planejando, aquela paciente ela tinha outras coisas. Outras coisas que incomodavam ela, além do físico, que por sinal ela estava muito bem fisicamente. Então, eu sentei ao lado dela e ouvi ela. Ouvi qual o motivo da falta de sono, o que deixava ela ansiosa, por que ela faltava, às vezes, nas fisioterapias. Eu sentei como ser humano, não como fisioterapeuta. Então, muitas vezes, se a gente prestar bem atenção no nosso paciente, se a gente escutar ele, se a gente desligar o resto, se a gente ficar um pouco quieto, às vezes o paciente só quer ser ouvido. Ele vai falar o que ele precisa. Vocês podem ter certeza disso. A gente prestar atenção no nosso paciente, ter uma escuta ativa, se importar com o que ele está dizendo, ter paciência. Eu já vi muita gente, muita pessoa idosa, que corta o assunto no meio, atropela, ignora. Isso é uma falha gigantesca para mim. A gente tem que ouvir. Mas se a gente ouvisse o nosso paciente, a gente saberia ser muito mais assertivo no problema que ele nos traz e a gente seria melhores profissionais. Eu não tenho dúvida disso. Os pacientes idosos eles têm muito a nos ensinar. Se hoje eu já pulei metade dos problemas da minha vida, eu tenho certeza disso, foi porque eu vi pessoas experientes. Foi porque eu vi pessoas que já passaram pelo que eu estou passando, pelo que eu passei, e elas me ensinaram como passar por isso. Porque eu ouvi. Eu tive a humildade de sentar, olho no olho, paciência para ouvir e colocar isso em prática, para que essas pessoas que tiveram que passar muitos anos por esses problemas, elas tenham a solução. Nada mais do que uma pessoa que é sábia e experiente. Escute o seu paciente a partir de hoje. Tenho certeza que a tua reabilitação vai ser muito mais assertiva. Para finalizar nosso take home message, então essa foi uma aula introdutória do passo a passo para a avaliação. A gente vai falar sobre cada uma delas e para isso a gente vai conhecê-las, a gente vai aprender a entregar resultados. Então, uma boa avaliação, a gente entrega resultados, seja em números, seja qualitativamente. A gente vai reavaliar constantemente para saber o subteto da nossa reabilitação e a gente vai saber ouvir. Além de a gente aplicar testes, instrumentos, anamnese, antes de tudo, a gente vai saber ouvir o nosso paciente. Muito obrigado. Em 2024, a gente vai estar aplicando tudo isso junto, físicos. Por todo o Brasil, serão inúmeros cursos de reabilitação funcional em idosos, no qual a gente vai fazer cada uma dessas avaliações nas práticas, com os nossos idosos modelos, e também a gente vai estar realizando os encaminhamentos, prescrições, relatórios, tudo juntos para que a gente possa desenvolver
os exercícios e a reabilitação no nosso curso. Até a próxima aula. Um prazer estar com vocês, físio. E não esqueça, se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Já dizia Alice no País das Maravilhas, onde se você não fizer uma boa avaliação, não saber o que quer no seu paciente, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum com o seu paciente. Só tem resultado aquilo que a gente mede. A fisioterapia também é números. E agora a gente está vendo o valor disso para a nossa valorização profissional. Siga @fisiomurilohresende, murilorezende.com para mais informações e até a próxima, fisios.